Deus, meu amado irmão em Cristo Jesus. Como é que está? Tudo bem? Vamos aí para mais um estudo concatenado, em sequência, da vida do ministério de Jesus Cristo, como uma visão panorâmica dos evangelhos. Eu gostaria que percebêssemos hoje, nesse vídeo, que Jesus, no início do seu ministério, ele também teve uma preocupação de formar discípulos. E discípulos não é nada mais, nada menos do que alunos. Então, Jesus como mestre, ele ensinava. Ensinar é transmitir conhecimento, passar conhecimento a alguém. E a finalidade seria que ele formassem homens escolhidos a dedos, para que pudessem aprender com ele a respeito dos ensinamentos do reino dos céus, a respeito da notícia das boas novas, do plano da salvação. Então, Jesus, no início do seu ministério, preocupou-se, teve o intento no seu coração de chamar homens, 12 discípulos a dedo, para que pudessem ser pescadores de homens, para que eles pudessem então dar continuidade após o ministério de Jesus, com o Espírito Santo de Deus nos seus corações, darem continuidade na propagação, na disseminação do Evangelho que chegou até nos nossos dias, a mim e a você. E hoje, quando falamos de Cristo ao trem, nós estamos dando sequência ao aprendizado, ao ensino dado por Jesus àqueles 12 discípulos que tornaram-se apóstolos, que propagaram o Evangelho, que sofreram, que foram perseguidos por amor a mim e a você, honrando a fidelidade ao Senhor nosso Deus, ao Senhor Jesus Cristo. Então, vamos pegar um texto que nos mostra o início do chamamento, da nomeação, glória a Deus, desses discípulos para compor os alunos de Jesus, os discípulos de Jesus, nessa peregrinação inicial da propagação das boas novas do reino. Capítulo 5 do Evangelho de Lucas nos mostra no seu versículo 1 o seguinte: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Apertando a multidão, nós começamos a perceber que Jesus já na sinagoga, ao ser dado pelo ministro o rolo do livro de Isaías, já estava ali os olhos de quem ouvia Jesus falando, fitos nele, porque ele falava com autoridade. Nós percebemos que Jesus, ele veio trazer as boas novas do reino, e a sua palavra que saía da sua boca tinha uma grande autoridade. E isso não tornou-se difícil a espalhar entre as regiões circunvizinhas da Palestina, da Galileia, da Judeia, de Jerusalém, de Pérea, de Sidom, de Tiro, de Cesareia, enfim, de Caná da Galileia, de Cafarnaum, de Jerusalém. As multidões dessas cidades vinham ter com Jesus para ouvir esta palavra com autoridade, vinda dos lábios, vinda do coração de Jesus para com os homens. Então, uma multidão parava para ouvi-lo. O versículo 2 do capítulo 5 de Lucas diz assim: e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. Jesus, apertado com as multidões, ele viu ali perto do lago de Genezaré que tinham 2 barcos, e o que ele fez? E os pecadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. No momento em que os pecadores já estavam atracando a margem ali daquele lago, Jesus então usou de uma estratégia para continuar falando aquele povo a respeito do arrependimento dos pecados, a respeito da salvação do homem. E entrando num dos barcos, olha que maravilhoso, Jesus, como estratégia, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava no barco a multidão. Jesus usou de uma estratégia para que ele pudesse falar e continuar falando das boas novas. Ele então entrou num dos barcos, e um dos barcos era de Simão, e pediu que afastasse um pouquinho. Então Jesus, ali dentro do barco, já em cima sobre as águas, do lago de Genezaré, continuou falando às multidões, e as multidões não se dispersavam, ficavam ali atentas à voz do Senhor Jesus Cristo, do perfeito Filho de Deus.
E, versículo 3, e entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu que o afastasse um pouco e continuou a ensinar. Ensinar nada mais, nada é do que transmitir conhecimento a alguém. E Jesus, no seu ministério, ele tinha esse objetivo primordial de ensinar o plano da salvação, de transmitir os evangelhos, de transmitir as boas novas do reino a todo aquele povo. O 4 diz, e quando acabou de falar, disse a Simão, faza-te ao mar, ou seja, retorna-te ao mar e lança as vossas redes para pescar. Ele já tinha voltado sem êxito, ele não logrou êxito na pesca. Naquela ocasião, antes de Jesus, a pesca foi infrutífera, não foi satisfatória. E 5, respondendo Simão, disse-lhe, mestre, reconheceu a autoridade de Jesus, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Então ele explicou a Jesus, mestre, foi difícil essa noite, nada apanhamos, mas como tu está nos pedindo, assim faremos. E aconteceu o que? Uma pesca maravilhosa. E diz assim no 6, e fazendo assim colher uma grande quantidade de peixe, e rompia-lhe as redes, e fizeram sinal aos companheiros que os ajudassem. Versículo 8, e vendo isso Simão, vendo e percebendo que era algo atípico, ele como pescador nunca viu tamanha pesca e tamanha situação, em detrimento a uma noite totalmente sem pesca alguma. Diz no 8, e vendo isto Simão Pedro, ele prostou-se aos pés de Jesus, já na margem ali do lago de Genezaré, e disse assim, Senhor, ausenta-te de mim que sou um homem pecador. Ele percebeu a autoridade de Jesus, a santidade, o homem santo de Deus. 9 diz assim, pois que o espanto se apoderou dele, de Simão Pedro, e de todos que com ele estavam por causa da pesca de peixes que haviam feito. Ali aconteceu um milagre, algo surreal, algo que realmente surpreendeu todos ali presentes. E o 10, e de igual modo também Tiago e João. Então nessa pesca chamou a atenção de Simão Pedro, de Tiago e de João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, também pescadores. E disse-lhe Jesus a Simão, não temas, não se apavores, Simão, porque agora em diante serás pescadores de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Tem textos que diz, e o seguiram imediatamente, esses 3 homens, esses 3 discípulos, quais sejam Tiago, João e Simão Pedro. Esse capítulo 5 nos mostra o início da constituição dos 12 discípulos que tornaram-se apóstolos, que começaram a aprender com Jesus a respeito das boas novas do reino. Que Deus abençoe sua vida ricamente com essa visão panorâmica dos evangelhos. Amém.